Olá, sejam muito bem-vindos à Egrégula, que é o Estrela Vênus Tarô. E lembrando que essa é uma leitura geral, tá? Enquanto a gente vai se preparando para a leitura, que será de escolhas, né? Baseado no tema se o seu amor vai voltar para você. Como eu disse, por ser uma leitura geral, você tem que filtrar muito bem o que é para você. Então, vá tentando, desde o início, perceber o contexto que eu vou dando aqui para ver se você está passando por isso ou não, tá? E se não, somente algumas palavras-chave vão fazer sentido e a resposta pode não ser adequada, né? Que seja condizente com o contexto individual de cada um. E lembrando, já se inscreva aqui no canal, deixa o like, que vai me ajudar a alcançar cada vez mais pessoas e continuar com esse trabalho, poder trazer as mensagens que a espiritualidade tenha para passar para vocês. E importante, se você quiser escolher mais de um montinho, assistir a todos eles, pode também, desde que você lembre do recado. Pegue somente o que te cabe. Uma coisa que ajuda muito, inclusive, a saber se a mensagem é para você ou não, é quando você assiste vários vídeos e dentro da sua intuição, dentro do montinho que você escolher, tiver mensagens complementares, sabe? Ou iguais, assim, dentro do sim, mas ou do sim ou não, né? Ou do talvez, mas sempre trazendo mais ou menos o mesmo contexto. Tô usando o incenso de patchouli. Isso não é uma publi pra marca, tá? Mas ela é para afastar a ansiedade, a angústia. Então, vamos respirar fundo e concentrar para você fazer a escolha da pedra de acordo com a sua intuição, tá? Aqui a gente tem a pedra da lua como primeira opção, a pedra do sol ou a cianita azul, opção 3. Então, vamos começar pela pedra da lua. Vou deixar essas aqui do canto. Vamos lá. Eu acho que eu vou começar com o oráculo de Delfos, para poder trazer uma carta guia, sabe? Uma direção pra gente. Vamos lá. Para as pessoas que escolheram a pedra da lua, quero saber sobre a escolha do parceiro amoroso da pessoa que está assistindo esse vídeo. Se vai retornar ou não. Aqui tem muita carta, tá? Vou retornar aqui pro deck. Se essa pessoa, o ser de luz, o ser amado, vai retornar ou não. E trazer o contexto. Vamos lá. Olha, tinha caído, né? Em cima. Aqui, a caridade. Tinha caído por cima daquelas cartas todas que caíram. Talvez eu devesse ter olhado elas, mas essa era a principal que eu tinha que ver. E, no fundo, amor familiar. Ok. E tem uma mãe, mas aqui tem muitos bebezinhos peladinhos e uma mãe também
complicado mostrar essa carta, mas olha só, tem uma mãe com vários bebezinhos. Eu acho... Eu vou precisar tapar essa carta, peraí. Eu acho que talvez esteja falando que opção 1, a mãe do ser de luz seja um problema na relação, tá? Opção número 2, a pessoa te vê como uma mãe, o que não é tão legal, né, pra gente logo de cara tá começando assim, já estar entregando esse tipo de mentalidade da pessoa, tipo, como ela te enxerga, né? Vamos tentar ver no tarô agora. Pega primeiro um arcano maior, calma aí, que eu pego o arcano maior com outro que já tá separado. Arcano maior, pra gente cada vez mais afunilando essa mensagem. A caridade. Então, essa carta da caridade me remete muito esse amor maternal, esse sentimento de que não é tanto... Essa pessoa não te veja tanto como um parceiro amoroso, mas como um parceiro fraternal e maternal, sabe? Você que está assistindo esse vídeo, ou talvez esteja espelhado, né? Tem um lado tem uma energia muito feminina, mas está descompensado a ponto de ser maternal, entende? Então é como se a pessoa dependesse de você tanto para, talvez não só financeiramente, mas aqui a gente, na caridade, a gente tem isso muito explícito, né? Da ajuda, do suporte financeiro e, assim, como que eu vou dizer? A nutrição de estar ali sempre resolvendo os problemas da pessoa, sempre ali por ela, mas ao contrário não acontece, entende? Enquanto de outras formas essa caridade também pode estar falando de suporte emocional, uma dependência emocional de você, também pode estar falando sobre isso. E eu vou ir afunilando aqui. Calma aí. Deixa eu chegar mais pra cá, pra vocês conseguirem ver no vídeo. Quero clarificar a caridade. Se fala de um suporte financeiro, emocional. Emocional. Até então, né? Eu acho que é emocional, sim. Temos a força e a sacerdotisa invertida. Eu ia falar imperatriz. Talvez essa pessoa te veja como a imperatriz da vida dela, porque foi o que eu falei, esse sentimento maternal é muito associado à imperatriz, tá? Então, é como se essa pessoa não tivesse um norte sem você ali para estar guiando ela. Por isso que eu digo que as energias estão desbalanceadas, né? Porque se essa pessoa que eu tô vendo aqui na mesa é um homem, essa pessoa tá vibrando muito na energia feminina também. E é muito infantil de não conseguir resolver os próprios problemas, entende? E tá. O que mais que eu posso saber? Contexto. Eu vou pedir o contexto geral da situação, tá? Do que tá acontecendo. Mas de qualquer modo, é um amor familiar. Talvez vocês estejam em
em uma situação em que vocês já se conhecem há muito tempo, já tem esse romance, essa parceria de um lado só, mas parceria, há muito tempo. Então isso faz com que exista um comodismo, né? Então, se algo é familiar, meio que te impede de seguir em frente, de tentar com as próprias pernas, sabe? De ambos os lados, assim. Então, assim, um lado pode estar insatisfeito de que nunca é ajudado, só prover pro outro, né? Não existe o equilíbrio entre dar e receber, enquanto o outro lado também não consegue criar independência, porque quanto mais o outro dá, mais ele fica preso dentro daquele espiral ali, daquele ciclo, sabe? Infinito. Aquele padrão já que a pessoa está acostumada. Mal acostumada, inclusive. Mas vamos lá. Contexto. Três de copas invertido. O imperador. É como se não existisse felicidade, porque como o três de copas está invertido, é como se não existisse momentos de celebração, razões do porquê comemorar, sabe? Se sentir grato por algo, mas existe uma energia de posse aqui. Então, pode ser que a pessoa que está com sentimentos maternais aqui alimente essa codependência por se sentir útil, né? Por entender que fazendo sempre pelo outro vai estar acorrentando. Olha aqui embaixo o diabo. Eu tinha visto, mas tinha ignorado. Então, de um certo modo, olha aqui, ó, acorrentando, não sei se tá dando pra ver, acorrentando a outra pessoa que necessita de você a você, né? Vamos pegar uma carta para esclarecer o imperador, então. Eu só preciso terminar aqui, calma aí. Daqui a pouco a gente... Não, tá bom. Vou esclarecer. Vamos esclarecer o imperador. O imperador é a pessoa que dá ou a que recebe? Olha, o sol invertido. Eu tive a leve sensação de que é a pessoa que recebe, mas que nunca tá satisfeita, quer sempre mais, entende? Vamos pegar mais uma aí para entender se é isso mesmo. O imperador é a pessoa que dá ou que recebe. É a pessoa que recebe, sim, senhor. Sim, senhora. Olha aqui, ó. 8 de ouros invertido. É a pessoa que não colabora dentro da relação. Então, é o que eu falei. É a pessoa que não colabora, né? Não ajuda em nada. Só recebe e ainda reclama do que recebe. Complicado. Aí me vem a pergunta. Qual o seu limite para suportar isso? Porque a gente está aqui para olhar não somente o sim ou não vai voltar, não vai voltar.
Até onde você está disposto a manter essa relação, entende? Porque pessoas assim, elas têm a tendência, né, de sugar até não conseguir mais. E aí, quando não consegue mais nada, elas vão embora, entendeu? Mas existe sim, com certeza existem casos em que a pessoa tem questões psicológicas que ela não consegue ter força mental para seguir, sabe? Com a própria vida, que dirá ajudar o outro. Então, é aquilo, né? Não ajuda nem a si mesmo, vai ajudar o outro. Como? Mas você tem que saber o seu limite, autoconhecimento, né? Até qual o momento, quanto você consegue suportar dessa não retribuição. Porque quando a gente tenta ajudar muito ao outro, a gente esquece de si mesmo, de se nutrir, de se ajudar. E foi o que eu falei, como que você vai ajudar o outro se você não tem para si mesmo? Se você não tá muito forte e como que eu vou dizer isso? Muito pleno dentro do seu eu interior, sabe? E aí a gente pode ir vendo, né, conforme for andando a tiragem, se vale a pena, né? Porque se for uma pessoa que ao longo do tempo pode vir a se tornar uma pessoa melhor, né? Vale a pena, realmente. Vamos lá, vou continuar tirando aqui. As de paus. É uma pessoa mandona mesmo, né? Tipo assim, eu não faço nada, fico aqui sentadinho no meu troninho. Enquanto é isso, eu mando a outra pessoa fazer. Tá. Rainha de ouros, invertida. Foi o que eu falei, tá invertida porque tá exacerbado. A rainha de ouros é, assim, um arquétipo muito semelhante à imperatriz quando se trata de relacionamento. Ela nutre. Geralmente ela é associada à mãe também. Sentimento maternal. Dentro da relação, você não tem que ser a mãe. Você tem que ser a companheira. Mas dentro do companheirismo é a questão do 2 de copas, tá? E o 6 de copas também. É a harmonia, tá? A reciprocidade. Então, é só confirmando o que eu tenho dito até agora. 5 de ouros. A dependência emocional, financeira. Aqui tá mais para emocional, né? Mas, enfim, para alguns, uma pequena parcela possa ser dependência financeira também. E a lua invertida. É muito uma energia de fanfarrão mesmo, né? De ele. Eu não tô aguentando, porque veio assim, uma em cima da outra. Opa, assim. Ele ali sentado, bancando o machão, muito viril, muito másculo. Só que, olha aqui, no fundo, é ele que precisa de você, e não você dele. E aí, assim, simbolicamente, é ele que tá aqui rastejando, implorando e segurando sua mão para você não soltar ele, não soltar a mão dele, entende? E a lua invertida vem falando sobre isso, esses sentimentos que ele não deixa transparecer, sabe? Calma aí que eu vou precisar de um espaço. Para puxar mais 3.
Vou botar assim por cima. Pra eu conseguir puxar. A torre já tinha saído ali no outro. Invertida. Cara, foi o término, né? Por isso que você tá aqui. Querendo saber se a pessoa vai voltar. Mas aqui tá mostrando... É o raio-x da situação de vocês aqui. É o scanner. 8 de ouros. De ouros? Não. De ouros não. De paus. Invertida. Talvez, por ele ter esse padrão do 8 de ouros, apesar de querer voltar, fazer uma tentativa de volta, não vai ser bem sucedida ou ele nem vai tentar. Entende? Por ter um pensamento de derrotismo, de vitimismo, de que, não sei, de que não te mereça, mas eu acho que não é nem muito por esse lado de que não te mereça, é de... Muito pelo contrário, achar que você não merece ele ou ela, né? Então, tem um quê de toxicidade, né? De orgulho. Foi o que eu falei, da posse. Então, acaba que não vai fazer essa tentativa. Entende? É um não, mas eu tô trazendo o porquê ao redor aqui, né? As circunstâncias. E o pendurado tá mostrando para você que não foi você que terminou, muito provavelmente. Se foi, a pessoa tá muito ruída. Muito na dela, assim, sem saber o que fazer, né? Sem saber como lidar, porque foi o que eu falei, esse arquétipo da força invertida, com um 8 de ouros invertido, a pessoa não tem forças para tentar de novo. Mas o pendurado vem mostrando para olhar por outra perspectiva. Aí eu quero saber, que perspectiva é essa? Se é entender as limitações da outra pessoa ou se é para seguir em frente, de há males que vêm para bens, né? Vamos ver o fundo do deck rapidinho. Os enamorados. De novo, o diabo aqui, fundo do deck. 7 de copas. Eu acho que é para você reconsiderar essa relação, tá? 7 de copas mostra para você ver que existem outras opções melhores do que essa, que vão te fazer feliz, que vão te completar, vai chegar para somar e não para subtrair. Então, vamos lá. Classificar não, perdão. Clarificar o pendurado. Se é para permanecer e reconsiderar tudo ocorrido, ou se é para seguir em frente. Acho que é para seguir em frente, tá? Mas só para... Tá, mostra uma condição. Ou você segue em frente, ou se você permanecer, você vai ter que olhar as opções dentro, tá, da relação também, de como reconstruí-la de uma forma que você seja feliz. Só. Então, ó, mostrando... Gente, eu vou puxando e vai vindo. Mostrando que você precisa ter o seu poder pessoal também. Não dá pra ficar nessa de só o outro, só o outro. Então, você voltar um pouco pra si. Mostra isso aqui. Você ser, sim, uma pessoa que oferta muito amor,
né? É o dar sem olhar a quem, né? Só que não esquecendo de si mesma. Então, vá curtir um tempo sozinha, vá ler um livro, vá viajar com amigas, não sei, com a família, passar um tempo com a família, né? Porque essa carta aqui ela fala muito disso, né? Tomar um vinho, ler um livro, um tempo sozinha, resumidamente, tá? Se curtindo e também não alimentando dentro de você a dependência que você tenha pelo outro. Por isso que eu digo, difícil, né, dar um sim ou não. Se a pessoa vai te procurar, eu tinha dito não. Mas eu vou olhar de novo, vamos lá. A pessoa vai procurar, sim ou não? Rainha de espadas, mas invertido. É o que eu falei, pode existir a vontade aqui, mas é como se a pessoa não soubesse como falar com você. Então, quando fala, acaba sendo ríspido, falando besteira, mas não quer dizer... Gente, tá muito complexa essa leitura. Eu ia falar, não quer dizer que não goste, mas ao mesmo tempo, olha só o fundo. 2 de paus invertido. Pode encaixar, pode ser que a pessoa não saiba como falar com você, mas pode ser de tipo, nem planeja falar com você. E aí, céus. Deixa eu... Vou tentar com o cigano, pra ver se... O baralho de cigano, que é mais direto. Pra ver se a gente consegue clarificar. É porque talvez, se tiver que haver um retorno, talvez tenha que partir de você a iniciativa. Por isso o pendurado. Talvez seja isso. Entende? A pessoa... Eita, vai procurar... Rainha de espadas de novo. Mas dessa vez caiu o cavaleiro. Vai procurar. Tá procurando meios de como te procurar. De como falar com você. Pra não falar besteira. É isso mesmo que eu tinha visto, tá? Então, foi o que eu falei. Não é que não haja sentimentos. Vamos lá. Uma carta que define o sentimento da outra pessoa por você. Voou aqui, né? Na mesa. Isso aqui é meio complicado, tá? Página de ouros. Céus. Ao mesmo tempo, é difícil trazer isso de uma forma leve, tá? Mas é como se fosse uma conquista. É muito o arquétipo do imperador. Então, não é nem um naipe não é nem um naipe de copas, é o de ouros. Então, esse comodismo que eu falei de muito tempo de relação pode estar se referindo também à pessoa estando te mantendo como um troféu na prateleira por muito tempo, entende? Nossa, olha quanto tempo eu consigo manter com essa pessoa.
E ao mesmo tempo me vem uma sensação de que ela te poda muito, né? Que é o mandar, né? A pessoa mandona. Vamos lá. É isso. Já está escrito. A árvore está na sua vida há muito tempo, mas tem esse aspecto. Imperador, urso, é tudo mesmo arquétipo de ego, orgulho, mandão. Então, assim, é mais uma. Tem mais naipe de ouro e paus aqui do que, inclusive até no tarô aqui embaixo, do que de copas. E a de copas que tem aqui tá invertida. Aí é com você, né? A pessoa vai procurar? Está procurando meios de te procurar. Se você deve aceitar, com você, né? Mas eu acho que, independente se vocês voltam ou não, com o tempo, você vai acabar abandonando o barco. Porque já teve esse evento de torre aqui, né? Desse término. Se vocês voltarem, a tendência é você ir embora da relação. Porque você não vai estar tranquila, tá? Tudo isso vindo no fundo. No fundo são verdades ocultas que você ainda não acessou. Então, trazendo um pouco pro seu autoconhecimento, para você que tá assistindo. Olha só, você tá... Não tem um sossego mental, né? Tá sempre desconfiado, pé atrás, não tá te satisfazendo. E aí você vai em busca de um novo amor que te complemente. Que seja tão suportivo dentro da relação quanto você é. Um parceiro ideal. Por quê? Aqui você é a rainha de ouros. O parceiro ideal para a rainha de ouros seria o rei de ouros, mas o rei de copas ele também é muito bom, tá? Para a rainha de ouros. Porque ele dá um suporte emocional ali muito grande, ele dá segurança emocional, entendeu? Então você se sente nutrida. E aí você não tem que gastar todos os seus recursos para nutrir o outro. Você vai nutrir a si mesma também, né? É uma coisa equilibrada. Por fim, eu vou trazer aqui uma mensagem de um livrinho que eu gosto muito, tá? Mensagens de Deus. Tem esse aqui também, tem vários, mas eu vou ler desse daqui menorzinho. Vamos lá. Mensagem para pessoas que escolheram a pilha da lua, pedra da lua. Diz a canção anualmente tocada por uma conhecida emissora de televisão. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Hoje é a festa, não amanhã, não no ano que vem, não depois que a morte chegar. A festa está ocorrendo agora em sua casa, em seu trabalho, em sua rua, em sua escola, em sua comunidade. Você está aproveitando? Você está conversando animadamente com as pessoas? Está curtindo a música? Está fazendo novas amizades? Está aprendendo novos conhecimentos? Você está feliz e alegre como se costuma estar em uma festa? Está fazendo os convidados felizes? Não espere a festa acabar para começar a viver. Então, assim, mesmo que essa pessoa demore a retornar e que um dia ela retorne, eu acho que você já não vai estar mais disposta a continuar. Porque foi o que eu falei, do se nutrir. Você precisa estar comemorando o presente, o ato de estar vivo, o fato, né? O fato de estar vivo. E eu ia até... Gente, eu perdi a mensagem.
fechei o livro. Pra você tirar print. Deixa eu ver se eu acho aqui a mensagem. Aqui, achei. E aí, essa mensagem... Vamos ver se consegue focar, né? Vamos ver se a gente consegue focar. Que aí você consegue tirar print. Se possível, né? Só se possível. Aí. Tira print. Foi. E é muita definição dessa carta aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar o foco pra mim. Voltou. Essa carta aqui, ó. Do 3 de copas. Da comemoração. Só que... aprender a viver em solitude e se amar, primeiramente, né? Amor próprio. É isso. Se fez sentido pra você, comenta aqui embaixo, por favor, pra eu saber. Já me segue nas minhas redes sociais também, que eu vou estar sempre postando por aqui. E lá no meu Instagram, aqui no YouTube. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Boa sorte. Vamos então agora para a mensagem do grupo 2 da Pedra do Sol. Começando com o oráculo de Delfos, para nos trazer um norte. Peraí. Esses que caíram não faz nem sentido, eu acho. É a mesma do anterior. Eu digo eu acho porque às vezes é um contexto muito similar, sabe? Muito semelhante. Mas vamos lá. Se for para cair, para vir o mesmo contexto, vai vir. Independente do que cai aqui. Se é a mesma carta ou não, entende? Vamos lá. Mensagem para quem é da Pedra do Sol. Seu amor vai retornar. Contextos. Música celestial. Ok, eu acho que isso já é um sim. Olha isso, que cena bonita. Você imagina, trompete, harpa. Música celestial para mim é um grandíssimo sim. É uma energia muito positiva, pura, angelical, né? No fundo a gente tem a intuição, que eu vou tapar os dois anjinhos aqui, a intuição, que você já deve ter recebido alguma mensagem divina aí, de que a pessoa te ama e vai voltar, provavelmente. Deixa eu pegar algo pra tapar, cadê minha selenita? Que é a tarja oficial daqui, do canal, a selenita. Beleza. Pegando mais algumas, no fundo a gente tem de novo a questão angelical. Agora proteção angelical. Então, independente do que tenha acontecido na relação de vocês, se alguém tenha tentado intervir para a separação de vocês, ou se vocês, em um momento de erro, que o ser humano erra, o ser humano peca. Então, assim, em um momento de erro, vocês discutiram e terminaram, a proteção angelical vem mostrando que ambas as partes vão evoluir com isso, tá? Ao longo desse tempo separados, para que vocês consigam voltar e fazer melhor dessa vez. Eles vão dar uma nova oportunidade para vocês. Ó, e de cima, a sinceridade. Acho que essa aqui, ela mesmo tá falando pra ele. A sinceridade. É como se a pessoa tivesse nua e crua ali. Nua e crua. A verdade nua e crua. A pessoa, como ela veio ao mundo, despida, entende? Sem nenhuma pretensão ruim. Com todas as boas coisas que tenha pra te dizer. Entende? E eu vou pegar uma outra pedra pra botar aqui. Tá. Vou botar aqui assim, tá? Pra isso aqui ficar destacado.
Beleza, aí eu pego um arcano maior agora. Ó, eremita no fundo, só que invertido. Sinto que é um tempo forçado, tá? Talvez não dependa muito de vocês. Essa proteção angelical deve estar vindo trazer esse afastamento, como se vocês não conseguissem se juntar de novo. Tivesse sempre algum bloqueio, fatos da vida, acontecimentos que fizessem com que vocês estivessem separados até o momento. Por quê? Faz com que esse eremita aqui, que é vocês dois, tá? Ambos na relação, possam ficar sozinhos para refletir, para conseguir botar a cabeça no eixo e evoluir, né? Através do autoconhecimento. Beleza. E em cima, ai meu Deus, quase caiu. O louco, invertido. Tô um pouco confusa com o louco. Mas eu acho que é essa sensação que eu falei do não conseguir se jogar com intensidade de novo dentro da relação. Não por uma coisa ruim, é de tipo, não conseguir se unir no momento. Não conseguir recomeçar. É isso. Beleza. Agora com o tarô. Contexto. Esse, como a mensagem é bem clara, acho que não vai demorar tanto quanto o outro. Mas eu passo a mensagem o tempo que tiver que passar, né? O tempo que tiver que demorar, eu demoro aqui pra conseguir passar a mensagem completa. Opa. 3 de paus. A pessoa já está movendo os pauzinhos dela no plano de fundo, onde você não tenha consciência do que está acontecendo, para conseguir retornar para sua vida, tá? E tem muito uma questão angelical, né, no sentido de a relação de vocês além de ser protegido pela espiritualidade, vocês têm uma conexão muito forte de espiritual, assim, de alma, porque são pessoas religiosas, não necessariamente precisa estar dentro de uma igreja, de uma religião, para ser uma pessoa religiosa, tá? Às vezes são pessoas que têm fé, que creem, que têm os seus ritos, a sua forma de orar, mas que é uma pessoa boa, digna, sabe, decente perante a sociedade, perante ela mesma e dentro das relações. Bom, antes de eu continuar embaralhando, 6 de copas estava no fundo quando caiu essa daqui. 6 não, 7. Dentro do que vocês já construíram até então, tá existindo realmente uma forma agora de olhar para a relação com olhos diferentes, tá? Porque aqui é um planejar, mas olhando para frente, sem olhar para. O olhar para trás é somente para planejar e para melhorar a relação, não é para ficar remoendo, entende? O que já passou de ruim. Então, é ver formas mais amorosas, mais pacíficas de resolver os problemas daqui em diante, né? Contexto, vamos lá. Cavaleiro de paus. Não vai demorar. Não vai demorar, vai ser rapidinho. A
pessoa vai vir correndo atrás de você, meu amor. O Hierofante. Ops. O Hierofante. É porque tempo é muito relativo, tá? Pra espiritualidade, o rápido pode não ser tão rápido pra você. É mais quando a pessoa é ansiosa, né? Mas não vai demorar muito não, tá? Acho que assim, dentro de um mês, acredito que é possível que isso tenha um retorno. O Hierofante invertido, deixa eu entender. 8 de copas é o abandonar, o que já passou, foi o que eu falei. Eu vou até colocar aqui assim, tem a ver. Continuar tirando. 2 de copas invertido é a saudade, né? É o sentimento de falta, de perda, de não estar feliz com a escolha que tomou, talvez, de ter separado, né? O Hierofante tá me deixando um pouco confusa, curiosa. Já clarifico. 7 de paus, invertida. Vai vir, não vai vir pra atacar. Foi o que eu falei. Forma mais pacífica possível. Porque ela em pé é difícil de explicar. Mas olha só, ela invertida seria um modo de ataque, mas eu não sinto isso no geral, tá? Aqui. A pessoa tá trabalhando para não vir no modo de ataque. Então, para essa ânsia, acho que é por isso que a espiritualidade tá agindo, para essa ânsia não dominar a ponto de, tipo assim, tem que haver o retorno a qualquer custo. E aí a pessoa mete os pés pelas mãos e faz, sei lá, acordos que não deveria dentro da relação e depois se arrepende, sabe? Tem que ser uma coisa muito bem arquitetada, estruturada. A estrela, ou para não falar coisas que não gostaria, né? Mas a estrela invertida mostra que, apesar da pessoa vir rápido, eu acho que essa pessoa foi a que terminou, porque não muito convidativo, de tipo assim, você. Como se tivesse, no ato do término, a pessoa tivesse te expulsado da casa dela. E aí existe uma desesperança no ato da busca por você. Então, assim, eu vou buscar porque é o que eu quero, é o que eu acredito. Só que eu acho que a pessoa pode. Tem uma parcela de chance da pessoa, que é você que tá assistindo, não aceitar, né? 10 de copas. Mas vai haver a felicidade, a união. Olha aqui, gente. 10 de copas pra mim é perfeição, plenitude do casal. Rei de paus invertido. Foi o que eu falei, essa pessoa longe, ela tá ficando sem energias, tá? É aquele negócio de eu não consigo viver sem você. É isso. É exatamente isso. Ela não aguenta mais planejar e pensar como que ela vai fazer, ela só quer fazer. Vamos ver as últimas 10 de espadas. É a morte do ego pelo distanciamento, né? De se culpar um pouco pelo acontecido, né? Para além disso, essa carta ela me vem muito uma sensação romântica de tipo Romeu e Julieta, de eu preferia morrer do que te magoar. Algo nesse filosófico, assim, nesse sentido, né?
poético. 9 de paus, ó, atravessando barreiras que não são tão naturais, foi o que eu falei. A espiritualidade estava aqui arquitetando essa volta de vocês, só que colocando um pouco de empecilho para distanciar por um tempo, até colocar a cabeça no lugar. E aí, no fim do contexto, tem isso, da historinha aqui. Atravessando barreiras e indo para um lado mais positivo, que é o 10 de copas, tá? A trombeta tocando aqui também. É porque aqui me lembrou a carta do julgamento. Não tá aqui. Pera aí. Eu vou achar a carta do julgamento. Até, eu acho que é do julgamento original, do tarô original de Waite. Vamos lá. Porque tem um anjo. Ah, aqui tem. Aqui tem. O anjo tocando a trombeta. E todo mundo feliz ali, a família reunida, feliz. É como se fosse o despertar, tá? Para a espiritualidade, para o seu autoconhecimento, né? Seus limites. E alcançando, finalmente, porque depois do julgamento você alcança o teu sonho, né? É aquele momento de paz tão esperado. É quando você levanta da tumba dos mortos e consegue superar todo o ocorrido. Beleza. Mas vê se não é muito parecido? Olha só essas cartas. Muita felicidade envolvida. E cumplicidade, companheirismo, uma troca muito bonita entre vocês. No fundo, eu acho que vem falando um pouco do porquê ocorreu o término. Rei de ouros e rei de espadas. A pessoa pode ter sido... não ter prezado pelo próprio lar, né? Pela relação de vocês. Pode ter sido mesquinho. Uma pessoa que não investe na própria relação do jeito que deveria, né? E é uma relação de tempo já, porque se é rei de ouros, é uma relação de um tempo. Enquanto que o rei de espadas é aquela questão do dureza para falar, né? A pessoa escolhe palavras duras. Então, por isso mesmo, vem até explicando, né, a razão do término e clarificando também a demora aí pela procura, né? Porque a pessoa não quer mais ser assim, ela está trabalhando para que não seja mais dessa forma. E também pode estar falando de estar juntando dinheiro para algo, tá? Para te fazer uma proposta, né? Que seria o rei de espadas. Entendi. Vamos clarificar. A proposta pode ser mesmo a questão do... A proposta pode ser essa questão do retorno, né, de vocês. Vamos ver uma mensagem de Deus para você da pilha da Pedra do Sol. Quantas vezes barganhamos com Deus um determinado benefício com a promessa de que, uma vez alcançada a graça, vamos nos tornar pessoas boas, caridosas e sem vícios? Não seria o caso de invertermos esse processo, tornando-nos desde já pessoas boas, caridosas e sem vícios? Pois é a partir dessa mudança de atitude que os nossos problemas começam a ser resolvidos.
Quando mudamos a nossa atitude para melhor, mudamos a nossa energia para melhor. E a partir daí tudo começa a melhorar em nossa vida. Portanto, somos nós que desencadeamos o processo de criação de uma vida melhor, através de um conjunto de atitudes melhores. Não é mais possível conceber que simples promessas, orações ou rituais irão melhorar a nossa vida, sem que melhoremos o padrão das nossas atitudes. Por isso que eu falei, a pessoa, eu já vou botar a mensagem para vocês tirarem print, mas olha só, o que eu tinha falado, a pessoa, o ritual que eu falei, né? A oração, para vocês conseguirem retornar, traz, tudo isso traz a proteção angelical, traz a conexão espiritual entre vocês. Só que isso é no plano espiritual. No plano terreno, vocês têm que fazer a parte de vocês. Desde já, desde que vocês terminaram, e se ainda existe uma centelha de esperança de volta, vocês já começarem a trabalhar na relação, mesmo não estando juntos. Não precisa estar junto. A fé faz com que vocês estejam juntos mesmo que separados. Existe um laço, né? Como se fosse um fio espiritual mesmo, assim, de luz que une vocês, independente. Então, é aquela seguinte frase, né, tem a lei hermética do todo é mental e tem também a questão de psicologia, etc., que fala que quando você muda o teu jeito de ser, de se comportar, você muda a realidade ao seu redor, porque muda como as pessoas te enxergam, como elas reagem a você, e porque não é só como você reage ao mundo, né? Como ao contrário também, você muda. Quando as pessoas mudam a forma de te ver, elas podem passar a te respeitar mais, entender até onde elas podem ir, não pisar no seu calo, né? Para não pisar no seu calo. E você ser uma pessoa mais amável, mas sempre com respeito, acho que é isso, né? Limites, para que não tenha essa questão de, sei lá, mesquinharia ou coisa, falar coisas ruins que eu vi aqui, entendeu? Vamos lá, vou botar aqui pra você tirar print. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Pronto. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, dar o like e comentar. Ai, deixa eu voltar pra mim. E comentar o que você achou, se foi compatível com o seu contexto. E me seguir nas redes sociais, né? Instagram, TikTok, etc. Tá bom? Agradeço por ter ficado até aqui e espero ter ajudado. Um beijo e até a próxima. Olá, pessoas que escolheram a pedra cianita azul. Vamos lá para mais uma leitura. Pegar o oráculo de Delfos para poder entender a energia da situação atual de vocês. Um guia para nos dizer o que está se passando, se o amor das pessoas que escolheram a cianita azul irá retornar. A difícil lição e no fundo fruto maduro. Vou puxar mais uma de cima e uma de baixo, tá? A esperança e os sonhos.
Assim, a indecisão embaixo. Vamos por partes. Realmente me veio uma energia do talvez. Mas com certeza, isso aí com toda certeza, era uma coisa que tinha que acontecer na vida de ambos, tá? Vocês tinham que passar um pela vida do outro, porque vocês têm coisas a ensinarem um ao outro. Retornando porque deu chabu aqui. Vamos lá. Enfim, tinham coisas que vocês precisavam ensinar um ao outro, né? E a difícil lição, ela vem falando também de questões que herdamos, tá? É muito profundo o significado dessa carta, porque vem falando realmente de toda a nossa criação até quem somos hoje, que faz com que a gente precisasse viver uma lição dentro daquela determinada situação. A de vocês foi a relação amorosa, né? Então, é para evolução individual de vocês. Eu vou até dar uma lida aqui nessa carta, no significado dessa carta. Ó, a menina está meio pensativa e preocupada ante o que para ela é uma tarefa enorme. Tá gravando, né? Tá. Está juntando as sílabas para formar palavras e esforçar-se por captar o significado dessas palavras e das simples frases que formam. Tem de aprender a lição. É uma tarefa que requer certo esforço, mas sem dúvida irá lográ-lo. Por isso que eu falei quando você está falando de questões ancestrais, de criação, é uma vida inteira que você precisa dar uma revisada, né? Então, de fato, é algo pelo que se esforçar, né? Mas se a pessoa que você está meio que batalhando para ficar com ela, lutando por ela, vale a pena? Vale o esforço, né? Então, você acaba olhando para as próprias feridas que você já deveria ter olhado, mas não tinha despertado ainda. Então, você olha para as próprias feridas pela outra pessoa, né? Isso é uma coisa bem nobre de se dizer, porque você estava disposto a fazer pelo outro, mas não por você. De um certo modo é nobre, por outro precisa de mais amor próprio, entende? Aí vamos lá. Sem dúvida irá alcançar. Então a gente já tem, mesmo apesar da indecisão que apareceu aqui, temos um sim. Um sim para a tua evolução, tá? Até então. Cada passo avançado tem um valor extraordinário. Cada esforço que realiza aproxima da meta do triunfo. É possível que a sua situação atual seja semelhante. A vida não o pôs ou vai pô-lo ante o que lhe parecerá uma lição difícil. Talvez tenha de atuar contra seus impulsos mecânicos. Olha aí o que eu falei, né, da questão da criação. É muito difícil você mudar aquilo que você nasceu sabendo fazer. Você aprendeu a se defender daquele jeito, né? Agir em determinadas situações que te ponham em lugar de se sentir envergonhado, uma questão mais de ego, de autodefesa, sabe? Orgulho. Então, é como se você tivesse que rever a sua vida e tudo isso gera um comportamento mecânico, você já está acostumado, já faz isso sempre. E para você é um processo, tá? Demorado. Então talvez vocês estejam separados um bom tempo. Porque você tem que
avaliar o que você talvez tenha errado, admitir que talvez tenha errado, né? Para você avaliar, você primeiro tem que admitir. Então, vamos lá, admitir, avaliar e repensar quais seriam as melhores formas de agir, já que não aquela que você está acostumado. E aí você precisa o quê? Olhar pelos olhos de outras pessoas. Olhar de uma forma mais elevada, sabe? Então, de uma forma imparcial, que não vai favorecer somente os seus interesses, mas também o da outra pessoa, né? E assim, não é só de interesses que estamos falando. A gente está falando do certo pelo certo, né? Da humildade, do agir correto perante a justiça divina. Meio que isso, tá? E continuando a leitura, quem sabe deva esforçar-se por conviver ou trabalhar. Me perdi. Fui olhar pro lado. Ai, meu Deus, calma aí. Quem sabe deva esforçar-se por conviver ou trabalhar com alguém com quem não se simpatize muito. Ou melhor, deva realizar alguma tarefa que lhe desagrade especialmente. O conselho do oráculo é que não engrandeça com sua mente a dificuldade da tarefa. Planeje objetivos parciais, facilmente alcançáveis, e cinja-se com disciplina ao plano traçado. Antes de que se dê conta, o que parecia muito difícil terá se tornado fácil. O esforço realizado, que logo verá que não é tanto quanto imaginava, terá valido a pena. O fato de assimilar a lição converte-a em coisa do passado. Enquanto não o faça, a terá sempre em sua frente. A vida lhe trará uma ou outra vez. Vamos lá, vou explicar melhor essa parte. Por quê? Como é o comportamento já enraizado, você vai demorar um tempo até se acostumar à nova forma de agir. Você vai aos poucos parando de reagir ao mundo, né? As coisas vêm até você, assim, atinge os seus gatilhos, o teu ego, o teu ponto que te afeta, sabe? E você vai ter que parar. Na hora que o negócio, que alguém fala alguma coisa, que a coisa acontece, você vai ter que parar e pensar. Não vai poder agir de supetão. Então, não é só reagir, é respirar fundo, elevar o pensamento, né? E ver qual é a forma mais justa de reagir àquilo. Pensar também no outro que está envolvido na situação. A pessoa falou por mal, né? Porque a gente às vezes tem de julgar as pessoas muito mal e as pessoas nem sempre têm um mal tão grande assim dentro delas. A gente aumenta pela nossa sociedade, que eu falei aqui, né? Pela eu não sei nem se eu falei ansiedade nessa leitura, se foi na anterior. Talvez faça sentido, né, para alguém. A leitura 2, tá? E o que mais que eu ia falar? E aí você vai aprendendo a agir e não reagir, né? Então você vai estar consciente das coisas que você faz e fala. E isso traz muita atenção pro presente e para quem você é. Você vai começar a entender quem você é, o que você quer, né? Por que você tá fazendo o que tá fazendo. E não só perpetuando um comportamento que nem seu é. Você foi ensinado dessa forma, mas ele não te pertence. Foi útil até certo momento da vida em que você era, sei lá, adolescente, que você não sabia como se defender, agir, né, por si própria.
até o momento que você se torna adulto. E aí você é responsável pelos seus atos. Então, tem que ter uma atitude mais consciente, porque senão, imagine, algo de ruim acontece por causa de uma coisa. Palavras têm poderes, gente. Por causa de uma coisa que a gente fala, né? E acredito muito nessa questão de efeito borboleta, sabe? De uma coisinha aqui pode se tornar muito grande lá na frente. Pode pesar muito. E aí o livro fala também sobre a repetição, né? A vida lhe trará uma outra vez. Por quê? Isso daí é uma provação, tá? Isso aí é até bíblico, se eu não me engano. Se eu não me engano, não, tenho certeza, eu acho. Questão de provação de Moisés no deserto, por exemplo. É só um exemplo, assim, porque a Bíblia é muito simbolismo, né? Então, assim, o erro, a chance do teu erro acontecer vai se repetir, porque as coisas que te faziam induzir ao erro antes vão continuar acontecendo. Mas o que vai mudar é como você reage, né, a ele. Tá. Ok, falei muito. Vou trazer mais cartas aqui. Mas, para finalizar, palavras-chave aqui da carta. Ensinamentos da vida, enfrentar com valor e equanimidade. Não sei o que isso significa. Mas acho que equidade. Não, vou ter que caçar o que é equanimidade. Pera aí. Constância, igualdade de temperamento, de ânimo em qualquer circunstância. Então, assim, não dá para ser impulsivo. Não mais. Agora você vai ser uma pessoa fria calculista. No bom sentido da palavra, tá? Incorporar menos a energia de fogo, de paus, e mais a energia de espadas e ar na sua vida para ter diálogos mais consistentes e condizentes com o seu período de vida, tá? Aprender com os nossos próprios erros. É isso, né? Enfrentar com valor e equanimidade o que a vida nos traz a cada momento. Isso aí. Então é isso. Você vai ser provada. Vão ter provações ao longo da sua jornada aí por um tempo pela espiritualidade, até que você se acostume com um novo modus operandi, né? Seu novo modo de ser. Totalmente renovada, graças a Deus. E as outras cartas me mostram que a indecisão e a esperança seria uma espera. Porque na esperança ela está sentada, né? Sempre no plano das ideias de como seria, mas na fé de que vai acontecer. E a indecisão de o que é preciso fazer agora, né? Deve ser a sua dúvida. Se você tá aqui querendo saber se a pessoa retorna, talvez você esteja esperando que a pessoa retorne para sua vida e acaba não tomando um passo à frente, ou a própria pessoa, você tomou o passo à frente e a pessoa não deu tanta abertura quanto você esperava. O fruto maduro e os sonhos. Os sonhos para mim é muito atrelado à esperança, tá? E vem no sentido positivo de a esperança não é em vão, tá? Sobre sonhos realizados. O fruto maduro mostrando a consequência da difícil lição. Você conseguiu superá-la. Então, mostrando que a partir de agora você é uma pessoa melhor. Um joinha da espiritualidade para você. E vamos lá, um arcano maior para
para este momento, sobre volta ou não, e contextos. Eu ia falar o enamorado, mas não é. O dependurado, julgamento invertido. Ainda não é a hora. Tá sendo segurado. Olha só, por isso que eu falei, você da pilha 3 vai ver a pilha 2. Porque tá fazendo muito sentido. O julgamento divino vem falando que alguma coisa ainda está sendo orquestrada aí por trás pela espiritualidade, tá? Porque o teu movimento de despertar aconteceu, mas talvez o da outra pessoa ainda esteja em processo, em ocorrência, né? E tem que esperar. O dependurado, ele fala sobre uma espera, tá? Porque ele se sente de mãos atadas. Ele, na verdade, ele não tá de mãos atadas, tá? Ele pode se libertar dali e tudo mais. Tem toda essa questão aí simbólica e poética. Mas assim, ele escolhe ou ele é obrigado a permanecer onde ele está, parado, observando, né? E, de certo modo, se sentindo preso a uma realidade que não é aquele que ele está, mas ele está recebendo. Enquanto ele está ali preso, ele está recebendo iluminação, tá? Aqui, ó. A iluminação ali na cabeça dele. Pô, tá difícil focar, né? Mas tem uma luz ali ao redor da cabeça dele, tá? Contexto. Retorna, sim ou não? Eu acho que sim, tá? Só tem muita distância aqui. Muito distanciamento mesmo. Talvez momentos de silêncio também, tipo, longos períodos de silêncio. É que falam de tratamento de silêncio. Não, não é isso, não. Tratamento de silêncio, não. Ai, esqueci como é que certas pessoas hoje em dia chamam de contato zero. Acho que é isso. Talvez tenha, mas não é nem algo... No início pode ter sido por ego, para se defender, mas depois não. Eu acho que é mais por ambos os lados quererem ser melhores um pelo outro, tá? Aqui, ó. É o se esconder um pouco, né? É o poder falar, mas escolher não falar para usar esse tempo para não se distrair, não ter distrações, entende? Para conseguir voltar para dentro. Talvez a pessoa tenha até um receio de falar, tá? A morte é muito recente, essa questão do término, né? Do distanciamento inicial. Então, tá muito latente ainda para a pessoa. A pessoa não esqueceu, não. Ela está escolhendo se esconder temporariamente. Mas depois ela se mostra. E se mostra melhor. Ambos. Tem duas crianças ali. Então, é como se tudo se renovasse, né? A carta do Sol é a carta, acho que uma das cartas mais felizes do tarô, tá? Que seria ambos mostrando o seu novo eu. 4 de copas. Para mim, isso é a questão de saudades, insatisfação, porque a pessoa tá
tá se escondendo, tá se esgueirando, é porque tá assim, tá? Na minha mesa. Só que ela tá insatisfeita. Ela não tá querendo permanecer nesse local de se esconder por muito tempo. Ela quer avançar, mas ela não consegue. Tá me vindo até uma coisa na garganta de como se fosse um peso por ter falado demais. Como que eu vou falar isso? Mas como se toda vez que fosse falar tivesse uma trava, um peso assim. Não sei explicar. Um embargo também, sabe? A justiça invertida. A pessoa entende que foi injusta na escolha. Provavelmente foi o outro lado que escolheu terminar, né? Então, mas ela sente que foi injusta e aceita isso, sabe? Ela consegue entender e para conseguir mudar a própria realidade. 6 de copas, tá vendo? É muito. Esse 4 de copas com os 6 de copas mostra muito uma insatisfação de querer voltar aos tempos que vocês eram felizes, tá? O sol, onde o sol brilhava na vida de vocês, olha só. O sol tá em cima do 6. Do 6 de copas. Então, mas tem muito uma lentidão, assim. Eu tô até mais lenta. Pera aí. Tô até com pensamento mais retardado no sentido bom da palavra, tá? 9 de espadas invertido. Tá causando uma ruminação de tipo, caraca, eu quero voltar, mas eu não consigo. Porque tem a questão espiritual também, bloqueios. Cavaleiro de copas. Mas vai voltar. Olha só, Cavaleiro de Copas, ele é lento. Ele é lento. Mas não mais do que um Cavaleiro de Ouros, por exemplo. Só que é questão de meses, tá? Cavaleiro de Ouros seria anos. Cavaleiro de Copas são meses. E aí, pensa, essa pessoa vai voltar com tudo, tá? Porque o Cavaleiro de Copas, ele vem pra ofertar todo o amor que ele tem. Ele é muito romântico, muito galanteador. E sabe aquela pessoa que traz flores. E vai voltar manso no sentido bom da palavra, tá, gente? Não é manso aos seus pés. Só vivendo para você. Isso aí a pessoa já vive, né? Pensando só em você, mas não no sentido de posse da palavra. Tá. E 4 de ouros invertida. Ele não pretende ficar nessa posição estagnada por muito tempo, não, tá? Mesmo que demore, ele está desapegado das crenças que ele tinha sobre você, das certezas, sabe? Do que ele já estava acostumado sobre quem você é. Porque o pouco que existe de conversa aqui, se é que existe, ele já se garante na mudança dele. 2, se teve um pouco de conversa, ele entende que você também tenha mudado, que as coisas estão melhores, tá? Daqui em diante, as coisas só tendem a serem mais grandiosas, não seria a palavra. Mas assim, dentro das pequenas coisas do dia a dia, do cotidiano, vocês sendo
mais iluminados, uma relação mais iluminada. Acho que é essa a pontuação que eu queria dar, o apontamento. 8 de ouros no fundo, que é justamente isso, gente. O trabalho em equipe, sabe? Vocês construindo algo a longo prazo, muito estável. Estabilidade para a vida. A gente tem aqui, tá? Só que tem que se manter calmo, porque é um processo, tá? Realmente tem que permanecer esperançoso, mas sem ruminação. Esperançoso na fé de Deus, que a relação vá se restaurar, tá? Não por conta própria, mas que ambos estão fazendo suas partes. Então, isso é um bom sinal, né? Lembra que eu falei? Quando você molda a si mesmo... Aí, eu acho que eu falei isso na outra leitura, vá ver. Quando você molda a si mesmo, você molda a realidade ao seu redor. Então, a realidade ao redor seria o espiritual, tá? O espiritual vai... Se você se compromete a mudar, né, a sua realidade, o espiritual compra a tua luta e luta junto contigo. Mas você tem que estar sempre alinhado com o teu propósito, com o que você quer e com o que você se compromete. Tanto em pensamento, em ação, né, e em palavras, tá? Com o que você coloca no mundo, né? Bom, vou trazer uma mensagem sempre melhor para vocês da pilha da Cianita Azul. A primeira mensagem do livro. Quando estamos em um lugar que nos desagrada e nos provoca algum sofrimento, a solução mais lógica é deixarmos esse local. Quando pretendemos chegar a uma cidade ao norte e pegamos uma estrada ao sul, precisamos fazer uma conversão para alcançar a rodovia correta. Na enfermidade, ocorre a mesma coisa. A doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada. E geralmente essa estrada se chama desequilíbrio. Por isso, não há cura verdadeira sem mudança de estrada, sem uma conversão de nossa parte. Reflita sobre seus atos e caminhos, sem nenhum propósito de se culpar pelo que tem feito. O objetivo, realmente, gente, o objetivo nunca é ficar se culpando pelo que já fez. O que já passou, passou. Você não consegue alterar o passado, mas você consegue usar ele como inspiração e lição para você conseguir mudar o seu futuro a partir do molde do presente, né? Aí vamos lá. O objetivo é torná-lo consciente das escolhas que tem feito, estimulando-o a tomar uma nova estrada que o levará ao destino da saúde e da felicidade. Nunca é tarde para mudar de caminho, por piores que tenham sido as estradas do erro percorridas. Jesus não desistiu de você. A doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. Então, como falou muito de doença aqui, uma questão, tá, que pode vir aqui é depressão, por conta do 6 de copas e do 4 de copas, né? Uma nostalgia, o olhar para o passado, né? A insatisfação. Mas assim, a doença pode ser simbólica, né? Algo instaurado em você. Pode ser o mecanismo de defesa que eu falei, que já está enraizado, né? Como uma doença em você. E que já não faz mais sentido, mas que faz mal para sua vida e você não percebe e continua agindo da mesma forma, mas não mais. O término foi o basta para que você mudasse o seu destino, o seu futuro, certo? Acho que
É isso. Foi o que eu falei aqui. Tinha que acontecer. O relacionamento foi o meio de trazer a cura para você e para o outro. E falando que sempre da consciência, para não agir sem um carro sendo um carro desgovernado por causa de desequilíbrio emocional, né? E sendo cada vez mais consciente das próprias atitudes. Gente, então é isso. Você da pilha 3 vai na pilha 2. Eu tô falando, vai ser bom pra você. Tem volta sim, tá? Terminando aqui de responder. Tem volta sim, só demora. Então é isso. Até o próximo vídeo. Se você gostou, comenta aqui pra eu saber se fez sentido pra sua vida, tá? E já me acompanha lá nas outras redes sociais também, Instagram, TikTok. E um beijo, até a próxima. Tchau!